Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Tijolo Cast, convidado super especial aqui, o Jota, está aqui nos visitando hoje, né, diretamente de São Paulo. Vamos ter um bate-papo aqui bem descontraído, falando mercado imobiliário, inteligência artificial. Eu queria começar, Jota, pedindo para tu te apresentar um pouquinho para a nossa audiência aqui, tua história mais breve, né? O Jota tem um podcast super bacana também, que ele pode falar um pouquinho, e tem uma trajetória longa aí já no mercado imobiliário. Então, boa, obrigado pelo aí. convite. Para mim estar aqui na terra é sempre bom. Eu trouxe meu mate aqui, né, para a galera. Acho que eu estou em São Paulo, que eu virei paulista, não, que isso. Eu estou no mercado imobiliário já faz um tempo, já estava até calculando, faz quase 15 anos que eu estou no mercado. Eu entrei com 18 anos como corretor, e aí desde 2016, 17, quando eu resolvi criar a primeira startup de aluguel, foi inspirado no Quinto Andar, eu mudei um pouco a minha visão do mercado imobiliário. Falei, pô, em vez de ficar na ponta lá do mercado vendendo imóvel, eu quero ajudar a transformar o mercado com inovação. E aí, desde então, sempre participei de algumas atividades e iniciativas de inovação no mercado, de tecnologia. Sempre tentei me antecipar estudando o que estava acontecendo, e acabei me tornando, depois de ter participado e criado outras startups, acabei me tornando um porta-voz assim, da tecnologia no mercado imobiliário, né? Alguém que puxa a inovação. E mais recentemente, falando muito de inteligência artificial, fiz um estudo muito grande em 2023, acabou culminando um livro, o primeiro livro de IA do mercado imobiliário. E aí o Prop Talks, que é o podcast que, né, depois a gente pode falar mais, o Prop Talks ele veio para ser esse canal que a gente fala de inovação e fala de tecnologia. E então, desde alguns anos que meu trabalho basicamente é provocar o mercado para esse lado de inovação, mas de uma forma prática, né? Porque tem muita coisa que a gente fala de inovação, é muito distante. Inovação é uma coisa meio intangível, né? Pô, o que é inovação? O meu trabalho basicamente é tangibilizar essa inovação com prática e com, seja iniciativa que eu crio, seja iniciativa que eu participo também de alguma coisa. E lá no podcast vocês traziam convidados que tinham negócios ligados ao mercado imobiliário. Isso. A história do podcast é legal porque o podcast ele nasceu em 2021, eu acho, originalmente. A gente estava, eu e o Zanotto, né, que é o meu sócio no Prop Talks, a gente estava aqui em Porto Alegre, inclusive. O Zanotto é de São Paulo, eu nem morava em São Paulo ainda, a gente estava aqui em Porto Alegre. E nós fomos fumar um charuto, tinha uma tabacaria aqui, a gente foi fumar um charuto com um amigo que eu tenho que fala que ele é especialista em cibersegurança. E ele é um cara que eu conheço, que foi a primeira pessoa que eu conheci que investiu em Bitcoin. Ele investiu lá em 2013, ele investiu em Bitcoin quando estava $13. Ele deve estar com um pouco de dinheiro. Daniel. Aí o Dan, a gente estava trocando uma ideia e ele falou umas coisas muito, muito malucas, assim, de metaverso, essas coisas estavam acontecendo lá isso foi em 2021. Aí nós falamos assim, o Zanotto falou, cara, esse papo que a gente está tendo aqui, maluco, a gente deveria expandir esse papo, conversar com mais gente sobre isso. E como foi no final de 20, na verdade, estava meio pandemia ali, a gente começou a gravar online o podcast. Sempre nessa ideia de trazer um assunto que o mercado não estava discutindo, ou que estava discutindo de maneira muito rasa. Online, tu diz ao vivo. Ao vivo, mas gravado sem estar presencialmente, né? Sem estar fisicamente. Entendi isso. A gente fazia, não era nem ao vivo, a gente gravava ele online, no Zoom ali, e depois soltava, né? A gente sempre teve convidados. Raramente a gente teve alguns episódios que era só eu e o Zanotto debatendo sobre alguma coisa, mas no início era isso, pô, vamos levar o Fred, ver o que ele está pensando, vamos levar, e sempre era ou alguém que estava inovando numa empresa tradicional, ou alguém de uma startup que também estava inovando, para a gente debater alguns temas. E ao longo do tempo, começou 21, aí 22 eu fiz uma parceria com a Leia da House, para a gente gravar lá na House, 2023 a gente fez isso, para gravar dentro da House. A gente começou a gravar físico, daí presencial lá na House. E desde 23, quando a gente estava gravando lá, a gente assumiu um papel de não só ser comunicador da inovação, mas a gente começar a estudar sobre as principais tendências que estariam acontecendo nos próximos anos. Aí nós criamos no Prop Talks basicamente um centro de pesquisa até nosso, que a gente mapeou. Hoje a gente tem mais de 40, que a gente chama nem de tendências, são de movimentos, né? Porque tendência morre em semanas, né? Hoje em dia, a tendência é hoje, amanhã já não existe mais tendência. Então a gente mapeou movimentos que de certa forma poderiam impactar o mercado nos próximos anos. Aí o podcast virou um porta-voz desses movimentos daí. E Jota, teu livro, entrando um pouquinho já, ele compila um pouco esses estudos, essas tendências. Como é que o livro ele é mais focado na parte de IA?
Como é que tá? Como é que é O isso? vídeo, o livro ele é totalmente focado em IA, porque o livro, o que acontece? Lá em o ChatGPT foi lançado em novembro de 22, né? E aí eu comecei a testar muito o ChatGPT e 23, início de 23, e eu encontrei alguns malucos que nem eu, que estavam testando pra caramba também, e um deles foi o Rafael Milagre, que é quem escreveu o livro comigo, e a gente tava conversando e o Rafa falou, cara, eu tô compilando aqui muita coisa que eu tô vendo, que eu vou lançar um e-book, ele falou, lançar um e-book de IA, de melhores prompts, melhores práticas. E eu falei, cara, eu também tô compilando muita coisa, mas mais conceitual, porque eu acho que a maior dificuldade eu tava pensando no corretor de imóveis, assim, como é que o corretor vai entender IA? E eu falei, pô, vamos juntar essa compilado de estudos que a gente está fazendo e vamos lançar um livro introdutório à IA. Então, esse livro que nós lançamos, ele é Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário, e está disponível para comprar online, né, uma versão digital só. A gente fez até algumas versões físicas, que né, apresentei vocês até, mas ele é online originalmente, e a ideia dele é ser um livro de introdução. Aquele livro que tu lê e tu entende. Pô, agora eu entendi o que é IA, então agora eu estou preparado, né? Fica a dica aí, pessoal. Quem quiser conhecer um pouco pode olhar o livro aí, acho que é muito... Vai no meu Instagram que o link tá lá, do livro lá. Jota, mas acho que legal assim entender como é que nasceu lá o PropTalks e a gente bate muito papo aí no mercado e tem muita conversa legal. E agora a gente estava casualmente ali nos bastidores conversando ali com o Ricardo da Oca e falando um pouquinho sobre esses novos modelos que eu acho super bacana a gente comentar um pouquinho aqui. O que tu tem visto lá, né? A gente estava falando de residência como serviço, né, desses fundos americanos que estão entrando no mercado lá de São Paulo, com vários prédios, com um modelo de alinhamento, né, entre o investidor e a operação, muito mais bem né, evoluído já do que é até hoje no Brasil. E eu acho que isso é uma tendência assim, que vai realmente crescer muito no Brasil. Eu queria que tu explicasse um pouquinho até o teu próprio apartamento lá que tu locava, estava conversando aqui, para a gente entender um pouquinho aqui. Eu acho que, se a gente for olhar né, historicamente o que tem acontecido nos últimos anos, a moradia, principalmente desde a pandemia, ela mudou um pouco a característica dela, né, de ser só o lugar onde eu durmo. Ele começou a ser o lugar onde eu trabalho também, onde é o lugar onde eu faço algumas coisas específicas, o lugar onde eu basicamente não é só localização, virou um endereço, né? Principalmente em São Paulo. Acho que está acontecendo em todos os lugares. Em São Paulo a gente vê mais forte, mais rápido essas coisas. E é engraçado, porque quando eu mudei para São Paulo, eu passei por aluguéis de formas muito diferentes em São Paulo. E há 10 anos atrás, quando a gente falava em aluguel, a gente falava de um modelo só, né? Eu lá fazia um contrato de 30 meses com o proprietário, imobiliário ali, ia na imobiliária, visitar, vistoria, esse negócio todo. Mobiliado ou não, aí qualquer problema fala com a imobiliária. E em São Paulo eu nunca aluguei imóvel dessa maneira, tradicional. Quando eu fui para São Paulo, né, eu era um embaixador e parceiro da House lá, então eu fui para morar no House. E o House é um imóvel que ele não tem... Short stay. Ele é um short stay que pode virar long stay. O House ele é uma assinatura mesmo, né, como o próprio lei fala, e é isso. Eu morava num prédio lá da House que eu era um dos moradores fixos, tinha mais alguns fixos, mas os meus vizinhos, eles eram vizinhos que ficavam um dia, ou ficavam uma semana, ou ficavam um mês. Um modelo completamente diferente, né? E eu ali, assim, eu setava se eu queria ficar mais tempo ou não nesse modelo, então um modelo completamente diferente. Um prédio preparado para isso, né? Era quase um hotel / apartamento, né? E a House basicamente começou esse movimento, né, de transformar o prédio num shopping, basicamente. Eu acho que as pessoas, elas, de certa forma, nós, né, como consumidores de grandes cidades, a gente não quer mais se locomover tanto, né, naturalmente, por causa do trânsito e tudo mais, mas aquela ideia da cidade de 15 minutos, eu brinco que ela agora virou uma cidade de 15 andares, né, porque eu estou a 15 segundos, né, do que eu quero. E o prédio acabou virando um shopping, acabou virando um hotel, né? Eu tenho o mercado do prédio, eu tenho a lavanderia do prédio, eu tenho o instrutor de academia, também. Essa comunidade. Então, nesse primeiro modelo, quando eu mudei, o prédio já era essa ideia de shopping, né? Tinha uma farmacinha no hall do prédio, né? Mas ainda não tinha tanto forte a comunidade, porque meus vizinhos não eram, né, todos vizinhos. Aí depois eu me mudei para um prédio, que é um prédio que foi construído por uma incorporadora de São Paulo, tradicional, a SKR, mas ele é operado por um fundo.
Então, aí, pô, já é diferente, porque não é uma administradora de condomínio, é um fundo que é dono do prédio inteiro e todas as unidades pertencem a esse fundo. Então, a experiência da unidade, do prédio inteiro, ela é linear, né? O fundo dita a experiência. E para a experiência ser boa, o fundo investe em comodidades, em amenities, em gestão de comunidade. E aí é um prédio completamente diferente, porque no House eu tinha essa rotatividade de vizinhos, ali eu tenho os vizinhos, mas eu tenho a comunidade dos vizinhos. E aí eu me mudei para esse prédio, que é um prédio da Greystar, que é o maior dono de imóveis do mundo, de imóveis de locação, e que é um modelo completamente diferente do que a gente estava acostumado, que é o multifamily. E que lá nos Estados Unidos é um modelo absolutamente difundido, né? É raro até nos Estados Unidos tu encontrar aquele apartamento que é de um dono. Normalmente o apartamento, o prédio todo é do mesmo dono. E isso começou a vir para São Paulo, só que de uma forma muito avassaladora, assim, porque eu morava nesse prédio que foi entregue acho que há uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco, esse prédio foi entregue. Só que depois eu já comecei a descobrir que essa Greystar vai construir 40. Aí tem a outra empresa, que é a Vila 11, lá que é concorrente, que tem mais de 10 em operação. Aí tu vê que é uma tendência crescente, e mais do que isso, né? Não é só uma tendência, é uma tendência validada porque todos os prédios com ocupação muito alta. Sim. E a gente começa a questionar por que as pessoas querem isso, né? É porque tu tem essa uniformidade de experiência, mas tu tem uma organização muito melhor também. A gente estava falando um pouco também da questão, eu acho, econômica, né, de mercado, que também, vamos lá, a gente está falando de uma taxa de juro mais alta, né, e a gente está falando também de uma tendência de mais pessoas locarem imóveis ao invés de comprarem, né, inclusive o risco, às vezes, do financiador dessa operação é melhor financiar um investidor profissional, né, que está comprando um prédio inteiro, né, ou seja, uma pessoa que sabe o que está fazendo, do que financiar o próprio dono do imóvel, né, individual, que tem risco de, sei lá, perder o emprego ou não conseguir pagar o endividamento, né. Esse formato, eu acho que ele tem uma explicação também até de geracional, né, das pessoas. Óbvio que a nova geração está com mais dificuldade de comprar o próprio imóvel, né, por uma série de motivos, preços subiram, matéria-prima, mão de obra, tudo isso que a gente já sabe, mas também, às vezes até a questão de querer ter mais flexibilidade, né, não ficar preso no imóvel, quer morar cada vez numa cidade, quer morar fora. Eu acho que tem uma série de coisas. E quando a gente olha para o mercado americano, óbvio, acho que a gente nunca vai chegar lá, mas diferente, né? É muito grande esse mercado de locação comparado ao Brasil, né? Sim. Como é que tu enxerga essa questão toda? Tu acha que é uma tendência realmente terem mais prédios? Tu estava falando ali há pouco das próprias incorporadoras ficarem mais tempo no negócio, né? Ao invés de só venderem e partirem para o próximo. Como é que tu vê isso? Essa é uma tendência também muito grande do incorporador enxergar a operação imobiliária, não em totalidade, mas ele mudar um pouco da visão dele do papel dele no empreendimento, né? Naturalmente o incorporador lança, constrói e sai, né? Vende e sai. Agora eu já vejo nas discussões que eu participo muito do incorporador se questionando em como é que ele participa de mais longo prazo desse imóvel, né? Como é que ele trabalha no serviço, não só no produto, né, mas no serviço também. E aí tem alguns fatores, né? Tanto escassez de terreno, de boas localizações, funding também, né? Cada vez mais difícil tu ter esse funding. Então, como o incorporador cria uma linha de receita contínua, né? Alguns testando algumas coisas, como é que eu participo daqui a pouco quando eu entregar o apartamento, eu entregar também a mobília do apartamento, eu fazer algum financiamento dessa mobília. E outros como eu opero o próprio prédio. Que eu acho que ali está essa linha, esse cruzamento de linha de receita de longo prazo do incorporador, é essa operação do prédio. Seja ele solo, criando uma estrutura para isso, ou ele usando alguém que já tem essa expertise e participar junto nesse negócio, né? Mas muda muito a característica do imóvel, né? Porque uma coisa é eu construir um imóvel para ser vendido e cada um vai fazer o que quiser com o seu imóvel, outra coisa é eu entregar esse imóvel basicamente pronto, né, para essa pessoa morar e eu gerir essa experiência dentro do prédio. E essa gestão de experiência é o que, para mim, ela faz essa discussão do aluguel, ela ter um outro nível, porque normalmente as pessoas alugam um imóvel por uma questão de necessidade. Todo mundo quer ser dono do seu... Acho que assim, eu até brinco, eu tinha uma startup de aluguel. E lá naquela época, lá em 2018, eu pregava isso, falava que as pessoas precisam de liberdade e tal, o aluguel é a melhor forma e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, depois eu fui vendo, cara, todo mundo quer ter seu imóvel.
Acho que dificilmente alguém quer dizer assim, não, eu não quero ter imóveis. Todo mundo quer ter imóvel. Só que a gente está separando a coisa de moradia de patrimônio. Talvez o cara que quer ter imóvel, ele quer ter imóvel por uma questão de patrimônio, de receita, né, de renda. Mas a moradia, a gente já está cogitando que assim, pô, minha moradia eu quero morar bem, eu quero morar legal, eu quero morar num lugar bacana, eu quero que num prédio que tenha experiência. Eu tinha, por exemplo, com vizinhos ali no área, nesse prédio que eu morei, pessoas de estilos completamente diferentes, assim, um cara mais velho de 60 anos, um cara de 30, um cara de 40, um jovem, que não podia comprar e queria alugar, mas eu tinha caras que poderiam comprar o imóvel que quisesse e preferiam morar ali pela comodidade da experiência, pela facilidade, né? Se a gente pensar, faz muito sentido, né? Porque pega um prédio convencional, né? É uma confusão, né? O condomínio, é bagunça, é briga, cada um quer puxar por um lado. Quando tu tem uma gestão profissional da experiência de moradia, tu tem alguém que sabe fazer isso, né? Que já conhece esse negócio e no fim vai ser melhor para todo mundo, né? Deixa alguém que sabe fazer, eu só realmente usufruo do que quem já sabe. A tendência é que seja melhor, né? A gente até falava no grupo dos condôminos que a gente estava sendo meio cobaia desse modelo, né? Que é um modelo novo no Brasil, a gente estava sendo cobaia porque, sim, estava testando o modelo, como é que, se a cobrança vai ser mais cara aqui ou ali, mas assim, quando tu começa a ver, eu sempre gosto de estudar essa questão de tendência, de movimentos de uma maneira muito macro, assim, fora do mercado imobiliário, porque o mercado ele é um dos últimos a ser impactado assim, pelas mudanças de comportamento, né? Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, vou citar um movimento que está todo mundo agora vendo em evidência, que é o movimento wellness, né, de saúde. Todo mundo agora tem um amigo que correu maratona e tudo mais, né? Beleza, as pessoas estão cuidando mais da saúde, virou um hype, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ele vai ficar, porque os benefícios são sentidos, né? Não é só o hype da foto, mas é o benefício também, tu sente. Um prédio que foi entregue para cada morador ali, um comprador entregou o prédio, ele não consegue ter nenhuma experiência de wellness, por exemplo, porque ele entregou o prédio, entregou daqui a pouco uma academia legal e ok, e vai da administradora do condomínio tentar fazer algum movimento de criar essa aura de exercícios. Num prédio multifamily, por exemplo, o Aira que eu morava, toda terça-feira tinha aula de yoga, na quinta-feira tinha aula de spinning. Então, assim, tu consegue ter essas experiências, aí uma pessoa que poderia comprar daqui a pouco um apartamento, ou poderia escolher outro apartamento para morar, ela vai olhar e dizer, pô, vou morar ali porque... É um clube. Eu já economizo, na academia já é bacana, mas eu vou economizar porque eu vou ter uma aula, vou ter um personal ali que vai estar me assistindo. E outras coisas, no prédio tinha várias experiências ali quando tinha alguma data, uma festa, tinha uma marca que gostava de fazer ativações lá. Muito legal. Então, por isso que eu digo, quando eu falei no início, né, a ideia de moradia mudou muito nos últimos tempos. Antes era eu trabalhar, dormir e deu. Que tem alguém, a ideia é que tem alguém pensando nisso por ti. Exato. No teu prédio, cara, cada um tem a sua vida, ninguém atua, normalmente no mercado, ninguém tem interesse em trazer uma aula de yoga, é muito difícil ter alguém. E quando tu tem uma empresa cuidando disso, ela, pô, o que eu posso fazer para melhorar, né? Sim, esse é o trabalho, né? Ficar gerando esse engajamento da comunidade. O tempo todo, né? E tu estava falando lá, né? O modelo ali são 3 meses, vamos dizer... 3, 6 e 12, os contratos. E aí eles fizeram ainda uma parte ali que estava dizendo que é tipo uma sublocação para o short stay, que é para o visitante, né? Que eu achei que, ou seja, dentro do mesmo prédio tem 2 operações rodando junto, é isso? Né? O prédio ele continua sendo operado pelo fundo, né? Do multifamily, quem opera o prédio inteiro, mas algumas unidades são destinadas por uma parceria de alguém especialista nisso para fazer um short stay. Claro que daí, né, tem essa coisa do cara que está vindo 1, 2 dias, acessa o que o morador acessa, mas tu cria um range, pelo menos de valor, para definir, funciona assim. E eu acho que, pelo que eu tenho visto, tá difícil da gente definir o que é o imóvel, assim, tá mais fácil da gente deixar esse imóvel com vários formatos de moradia do que a gente tentar definir uma, né? Claro, assim, eu sempre falo, também não existe regra para tudo, vai ter o prédio lá de luxo, de alto padrão, que é tradicional e porque todo mundo quer assim e funciona assim. Mas esses prédios mais cosmopolitas, né, esse prédio de grande cidade, que tu vai ter serviço, que ele tá bem localizado, cada vez menos formatos, digamos assim, estipulados a gente vai ter, né? Tu vai ter formas de morar nele. Acho que esse é um caminho que eu vejo acontecendo em São Paulo e que aqui em qualquer outra capital também tem espaço para acontecer. Quando a gente vê esses grandes fundos vindo para cá, né, e investindo pesado, deve ter uma camada de estudo forte por trás, né? E já deve ter
a questão da rentabilidade já deve estar resolvida, né, nesses dados coletados, senão não estariam investindo assim. Sim. Mas, Jota, mudando um pouquinho aqui o rumo da conversa, né, puxando mais para a parte de tecnologia, como é que tu te inseriu nesse negócio da inteligência artificial? Tu falou que começou a pesquisar meio por ti mesmo ali no ChatGPT. E o que tu tem visto? Tu falou muito agora, a gente vai ter um talk aqui no Tijolo hoje de tarde contigo, para nossa comunidade aqui. O que tu vai mostrar, dar uma prévia aí para o pessoal, e o que tu tem visto de aplicação já que tu estava falando aqui? Né? Boa. O primeiro ponto que eu sempre falo assim é que ainda ninguém está atrasado ainda, tá? Porque a gente tem uma visão de inteligência artificial que, como toda hora tem uma novidade, e aí lançam um negócio novo, daí o Google vai lá e lança agora um negócio de vídeo que a gente nem sabe que é real, que não é mais, a gente sente que a gente está atrasado, né? Putz, eu não estou colocando inteligência artificial aqui, eu estou atrasado. Na real, ninguém está atrasado ainda porque está todo mundo testando muita coisa. Se a gente for parar para ver, não existe um grande case que a gente fale assim de uma imobiliária, de uma incorporadora, que alguém que fez algo inimaginável, assim, que ninguém fez igual. Então, ainda está todo mundo testando. O que eu gosto de falar, né, que eu vou falar no nosso talk, é como a gente se prepara para usar essa tecnologia, que ela é uma tecnologia transversal, uma tecnologia que ela vai estar em todas as camadas, é uma estrutura nova, né? É como se fosse a internet, como se fosse a energia elétrica, é uma estrutura nova, só que a gente está acostumado a fazer de uma outra maneira. Então, como é que a gente se prepara? Eu gosto de contar uma história que, quando veio a energia elétrica, por exemplo, as fábricas estavam acostumadas a fazer com carvão ali, né, a energia. Então, todo o maquinário estava preparado a operar com carvão. Quando a energia elétrica veio, nos primeiros momentos, estava tentando se adaptar a energia ao maquinário do carvão, e não funcionava. Não tem como, né? Então, ficou aquele espaço de tempo de que, não dá certo. Tô tentando, todo mundo testando. Abandono que é antigo também. O que a gente teve que fazer foi criar novos maquinários para energia elétrica. Não estou falando que vai ser a mesma coisa, mas o que a gente está vendo é que a gente está tentando encaixar a inteligência artificial no que a gente já faz. E nesse encaixar, que é natural, a gente está descobrindo novos formatos. Então a gente está nesse time agora, de descobrir novos formatos. Então, por exemplo, vamos botar o atendimento com IA, que é o mais óbvio, né? E que tem várias empresas fazendo. Legal, é uma forma da gente testar essa primeira abordagem da IA, porque agora a gente consegue ter uma IA que pensa, que não é só um bot, que ela consegue responder de maneira mais amigável, do jeito que a gente quer. Mas para ela responder melhor, eu preciso ter uma estrutura de dados muito, muito boa, eu preciso ter um CRM bem abastecido, eu preciso preciso que ela entenda qual é a cultura da minha empresa, para que ela responda do jeito que eu gostaria. Essa preparação que eu acho que é o estágio que a gente está agora. Então, todos os movimentos que eu tenho visto e que eu tenho ajudado a construir é nisso. Como é que a gente prepara os nossos sistemas para receber IA no atendimento, para o nosso time? Como é que a gente prepara, né, todo mundo para isso? E tu tem visto a turma já assim, preocupada, indo atrás disso, alguns mais avançados, porque quem não olhar para isso também, até porque assim, pensando aqui na tecnologia, nesse novo layer aí, que tu falou da energia elétrica, enfim, a inteligência artificial tem essa coisa bacana também que a gente vai construindo com ela, né? Ou seja, ela vai aprendendo conosco, com os nossos clientes, né? Com a forma como a gente gosta de fazer as coisas, e ela vai ficando cada vez mais útil, melhor, mais assertiva, né? Ou seja, quem começar antes vai ter uma inteligência artificial melhor aqui na frente, né? Como é que tu tá vendo o mercado, assim, principalmente acho que São Paulo é uma batida diferente também nisso. Eu vejo que tu quer um... Não, eu tô aqui na aguinha aqui, eu sou gaúcho fajuto. Na roda de mate aqui. Mas, assim, de tudo que tu falou, deixa eu pontuar algumas coisas. É que eu falei, a gente não tá atrasado, mas é pra gente não se apavorar. Sim. Mas também não dá pra gente esperar. Sim. Não tem como. Aquela ideia, né, que a gente sempre fala, a tecnologia não substitui ninguém, tudo mais, quem usa a tecnologia substitui quem não usa. Essa sempre foi uma verdade isso, mas agora é uma verdade cada vez mais verdadeira. Sim. A pessoa que usa inteligência artificial no seu primeiro nível, que é só usar ali no ChatGPT, ela já está muito à frente de quem não usa. É indiscutível basicamente eu ter o Einstein como meu consultor de bolso e a pessoa não ter, né? Então quem usa já está muito na frente. Então toda a empresa, né, o líder que está nos ouvindo e nos assistindo tem que estar fazendo algum movimento para isso. Não só não se apavora, mas tem que estar em algum movimento. Então o que eu tenho visto assim de adoção,
O mercado imobiliário, desde a pandemia, eu acho que ele deixou de ser lá aquele mercado atrasado, que todo mundo falava que o mercado imobiliário é atrasado e tal. E eu sempre tive uma explicação para isso também. Eu falava, o mercado é atrasado porque o ciclo do mercado é completamente diferente de qualquer outro ciclo. Um ciclo longo pra caramba, e o nosso cliente não é um cliente frequente. Então é difícil de eu aprender com o cliente, né? O cara lá compra o imóvel. O varejo, o cara compra roupa toda semana ali, todo mês, né? Compra roupa. O mercado imobiliário não. Eu acho que o ciclo do mercado imobiliário de evolução, ele é atrasado, digamos assim, por causa disso. Mas desde a pandemia, que o mercado foi obrigado a se digitalizar, em todos os mercados, eu vejo um apetite pelos líderes do mercado tradicionais e tudo mais, muito grande em estar na frente. Eu lembro que em 2022, eu estudei muito também sobre tokenização, blockchain, né? Desde antes eu estudava, mas em 2022 começou a se falar muito disso, né? Era o hype, que daí estava lá os NFT, esses negócios todos. Então eu estudei muito qual o impacto que tinha nisso. E eu lembro que o mercado imobiliário, o setor imobiliário, ele era um dos que mais se envolvia em temas disso, para saber o que ia acontecer, o que a tokenização ia trazer. Esse negócio ainda acabou não virando ainda, acho que vai virar, mas acabou não virando, mas o mercado imobiliário estava discutindo. Inteligência artificial é a mesma coisa. Conversando com alguns pares de fora do mercado, né, que eu falo com muita gente que não é do mercado imobiliário sobre inteligência artificial, o pessoal sempre fala, cara, o cliente imobiliário, ele é o que mais nos pergunta coisa e nos demanda essa construção de agentes. Então, acho que está todo mundo muito ligado nisso. É raro eu ver uma imobiliária ou uma incorporadora que não está se questionando disso, muito raro. Só claro, né, como fazer? Então, é o que eu sempre falo, eu divido em 3 níveis o uso de IA para a gente, assim, né, meros mortais, né, que nós somos desenvolvedores. O primeiro nível é o nível de uso pessoal mesmo, que é como se fosse um segundo cérebro ali, usar o chat e tudo mais, que eu falei que todo mundo tem que estar nesse ponto. O segundo nível é eu saber construir meus próprios assistentes, saber construir meus estagiários. Né? Se eu faço muita tarefa repetitiva, como é que eu crio um assistente para me ajudar nessa tarefa? Às vezes eu vou ganhar 30 minutos, mas 30 minutos em uma semana, em um ano, é muita coisa. Sim. E o terceiro nível é como eu crio os funcionários, que seriam como eu automatizo algumas coisas da empresa. Todas as empresas precisam garantir que as pessoas que trabalham nela estejam entre o nível 1 e o 2, porque se todos os funcionários da empresa souberem criar as suas próprias aplicações, a empresa naturalmente vai evoluir. Isso antes mesmo de fazer grandes automações. Então, a gente está nesse passo de criar essas automações e já ir, né, criar primeiro potencializar as pessoas com IA. Para mim é o mais importante, potencializar as pessoas com IA e depois ir criando e resolvendo alguns gargalos que eu tenho com essas automações. Que naturalmente a gente vai descobrir daí o formato novo, né, de aplicar IA. A gente só usar no nosso processo. Eu acho que passa até por uma questão de cultura, né? Total. As pessoas primeiro abrirem a guarda para isso, entenderem e gostarem, né? Eu tenho a mesma visão, assim, eu não acho que vão substituir as pessoas, e sim as pessoas vão se tornar mais poderosas ainda, né? Total. A gente vai ganhar, que a gente falou, a gente vai ganhar um Einstein no bolso. Acho que é bem isso aí. Né? E eu acho que o primeiro ponto é tirar esse pavor, né, do negócio, que é normal. Sempre uma coisa que te tira da zona de conforto, uma inovação. Mas quando a gente vai se aproximando e vendo que aquilo está nos ajudando, a gente cria super colaboradores também. Exatamente. Né? E no caso da IA, diferente de outras tecnologias que tu tinha que ter um nível técnico maior para operar elas, né? E que às vezes o resultado sentido ele era um resultado muito mais corporativo do que pessoal. Então tu falava para todo mundo, a gente tem que usar esse CRM, por exemplo, esse sistema novo. A pessoa ali na ponta, ela não via um benefício imediato do uso desse sistema. A empresa via, mas a pessoa não. No caso da inteligência artificial, se eu faço... Todo mundo usa o ChatGPT assim, nas corporações. O cara do marketing usa para criar um texto, o corretor usa para criar uma descrição, ou para pensar em alguma coisa. Todo mundo usa. Mas poucas empresas estão direcionando esse uso. Então, o que eu falo assim, se a gente direcionar o uso e falar assim, eu sei que vocês estão usando, mas deixa eu ensinar vocês a usar melhor e deixa eu ensinar vocês a fazer outras coisas legais aqui dentro desse negócio. A pessoa, ela, diferente das outras tecnologias em que ela, vou ter que usar isso aqui porque a empresa está mandando, ela vai ver um benefício claro, muito rápido. A gente consegue sentir um benefício. Eu tenho alguns cases que eu sempre acho legal de trazer, quando eu faço palestra também, que eu fiz recentemente
eu faço normalmente um treinamento assim, nas empresas, nas incorporadoras imobiliárias, para que todo mundo esteja nesses níveis. Eu ia te né? perguntar como chegar nesse nível, exatamente isso. A gente faz um treinamento, traz todas as ferramentas, traz tudo que dá para fazer, um workshop mesmo, né? Mão na massa, porque esse é um tipo de coisa também que não dá para aprender por Wi-Fi só, não dá para aprender só por... Em breve aqui no Tijolo esse workshop. A gente vai estar... Tô dando spoiler aqui já, né? É isso aí. Mas aí eu gosto de dar um exemplo, tem uma imobiliária lá do Rio de Janeiro, que a gente fez um trabalho bacana de mapear a imobiliária, de ver o que dá para colocar de IA, para ir colocando coisas de IA ao longo da empresa. E isso por um lado, e por outro lado a gente foi de aculturando as pessoas. Sim. Então todo mês a gente tem um treinamento com todo mundo para trazer as atualizações, mas o primeiro passo foi, como é que a gente bota todo mundo no mesmo plano, né? Todo mundo sabendo o que é o chat, como usar melhor, né? O chat ou outras ferramentas, e sabendo criar os seus próprios assistentes. E aí tu começa a ver assim que daqui a pouco a pessoa do financeiro da empresa, ela tá criando um assistente que tá agilizando o trabalho dela. Para ela isso é muito bom, porque ela pensa, meu horário aqui das 9 às 18, que eu fazia essas coisas, agora eu faço essas coisas. E eu tenho até um tempinho que eu consigo almoçar melhor, eu consigo entregar mais. Tu libera a cabeça para coisas mais estratégicas. Exatamente. Né? Sai da operação. E aí tu começa a tem outros cases legais assim, que eu já vi de empresa que o setor jurídico foi lá e criou o seu assistente de contratos. Não fui eu que criei, que teoricamente, né, eu sou especialista que deveria... Não, a pessoa foi lá e conseguiu criar o seu assistente de contratos e que ele faz uma função muito específica, ele ajuda a qualificar o cliente na hora de fazer o contrato. Pensei, mas isso é muito pequeno. Não, mas a pessoa demorava 30 minutos para fazer isso, agora demora 3. É muito bom isso, né? Esse é o passo que eu acho que toda empresa, todo líder da empresa precisa olhar e dizer assim, cara, eu tenho que garantir que todo mundo esteja nesse nível. Jota, pegar o finalzinho aqui que a gente já está quase terminando, trazer um pouquinho de um tema que tu estava falando antes ali também, que é a questão de, tu até falou como é que o pessoal te chamou, né? Essa interlocução entre mercado financeiro e mercado imobiliário, né? E como é que eu vejo uma super oportunidade, né, da gente conseguir vincular, conectar melhor essas duas pontas, inclusive a linguagem do mercado financeiro é uma, do mercado imobiliário é outra. A gente até comentou um empreendimento aqui em Porto Alegre que lançou um processo ali de venda de apartamentos como investimento, né, e teve uma série de dificuldades na ponta com os corretores, porque a turma não está habituada a responder as perguntas do investidor profissional do mercado financeiro. Como é que tu está fazendo esse trabalho? Como é que tu está ajudando nisso? E quais são as dificuldades e melhorias que a gente pode ter, né? Eu acho. Eu percebi que desde a pandemia, de novo ali, né? As pessoas começaram, os investidores e qualquer pessoa, na verdade, começou a dar mais valor para o imóvel, né? Para ativos reais, né? E é meio engraçado, né? Porque a gente tem um paradoxo muito grande, né, no mundo, em que a gente tem... O que eu tenho visto é que o mercado... Todo mundo, na real, começou a dar mais valor para os ativos reais, né? Principalmente desde a pandemia, assim, né? Muita coisa aconteceu depois da pandemia, né? Mas acho que o mercado financeiro e até as marcas começaram a dar mais valor para os ativos reais. E é um paradoxo, né? Porque a gente tem lá a evolução tecnológica acontecendo, tudo digitalizado, mas ao mesmo tempo o ser humano quer, né? Ele quer essa coisa real, assim. E o imóvel, ele eu sempre falo assim, o mercado imobiliário ele deveria dar aula em experiência, porque o mercado imobiliário tem um produto físico e uma experiência quase que toda física, né? Verdade. E aí, o que acontece? Os fundos começaram a perceber que o cliente deles, né, as grandes fortunas, tem muito dinheiro alocado em imóvel. A maioria das famílias, né? Todo mundo tem dinheiro alocado em imóvel. Carteira imóvel. E a maior parte da carteira tem imóvel. Sim. E se a gente for ver, né, os milionários, bilionários também têm uma grande fortuna em imóveis. E o fundo nunca acessou isso daí. Claro, né? Tem o Family Offices que gerencia o patrimônio, mas está tudo na mão do mercado imobiliário, basicamente. Né? Então o fundo começou a ligar esse alerta de, preciso entrar nesses ativos reais também. Por outro lado, o mercado imobiliário ali, né, as imobiliárias e tudo mais, também normalmente não tem essa expertise de falar sobre investimento imobiliário de uma maneira mais investimento, né? A gente tem o valor mobiliário e o valor imobiliário normalmente não se misturam. E os fundos começaram a entrar muito forte no mercado imobiliário, tanto como investidores, como também como intermediadores também. Tem vários casos, a gente tem lá XP com Vila Carnaúba lá em
lá no Nordeste, lá, que construiu um condomínio gigante. A XP é o incorporador, basicamente, daquele negócio lá. Aí a gente tem o BTG, que lançou um fundo só para casas de alto padrão lá em São Paulo, para comprar casas de luxo, para construir casas de luxo lá. Os principais, eu não estou falando de pequenos, né, investidores, estou falando de grandes fundos entrando no mercado imobiliário. E os incorporadores, né, olhando para isso, falam, pô, eu preciso participar desse dinheiro do fundo, né? Então os incorporadores também, que sempre acessaram dinheiro de fundo, mas agora profissionalmente acessando esse dinheiro de fundo. Só que essa conversa entre mercado imobiliário e mercado financeiro não é uma conversa tão linear, né? O mercado imobiliário, a rentabilidade é diferente. Normalmente tem duas rentabilidades no mercado imobiliário, tem a rentabilidade da valorização do imóvel e a da locação. E o que acontecia antes é que o mercado financeiro, falando muito de residencial, né? Porque o mercado comercial sempre foi também atrelado ao mercado financeiro, mas o residencial, o mercado financeiro olhava que, pô, ele é muito volátil, a rentabilidade é baixa, mas agora, né, entendendo essa rentabilidade de longo prazo, e aí isso vai culminar na conversa que a gente estava tendo dos multifamilies, os investidores começaram a entender, cara, se eu participar do mercado imobiliário real ali, do residencial, eu tenho uma rentabilidade tão grande quanto, ou até maior do que do que eu tinha antes, mais, né? Com menos risco, né? Mais pulverizado, eu vejo, né? Porque o comercial também, assim, né? Tem uma laje corporativa, a empresa sai, ou até esse mercado de logística e galpões, pior ainda às vezes, né? Tu tá mais suscetível à economia também, né? Também. Porque de certa forma, se for olhar, de tudo que aconteceu e acontece na nossa vida, de evolução tecnológica ou de qualquer evento que aconteça, no final do dia as pessoas precisam morar em algum lugar. É isso. Isso não vai acabar. Não tem como. O escritório teve um tempo que acabou, né? Agora voltou, porra, legal, bacana, tá rentabilizando bem, mas o mercado imobiliário ele tem essa questão perene, né, de rentabilidade previsível, porque sempre vai existir. Né? E Jota também tem outra coisa que estava pensando, quando o mercado financeiro entra nos negócios, o nível de exigência é outro, né? Em termos de governança, né? Então a gente pega assim, vamos pegar uma incorporadora pequena ou média, ela não atende às vezes esse nível de governança, né? Ela não dá a segurança de que os processos vão acontecer, de que o ativo vai ser entregue, de que tem uma auditoria, né? E isso ainda eu acho que é uma barreira, né? Ou talvez os fundos a gente sempre vê eles fazendo negócio com as grandes incorporadoras, né? Sim, ou eles mesmos. Faria Lima lá, né? Exato, ou eles mesmos. É difícil ver um fundo vindo, por exemplo, para Porto Alegre investir. Né? Eu sei porque a gente já bateu, a gente conversa lá. Até esse projeto da XP, eu acho que já é uma quebra de paradigma, indo lá para o Nordeste, enfim. Mas eu acho que tem muito a evoluir, né, em termos do mercado imobiliário se adequar ao que o mercado financeiro exige, né? E aí tá pegando um último gancho, tem uma ponta que também não é acessada ainda, que é o investidor pessoa física, né? Que hoje ele não consegue acessar o mercado imobiliário muitas vezes, né? Seja porque ele não tem capital suficiente para entrar num negócio, numa SPE, algo do gênero, seja porque é muito difícil, porque não é uma coisa que está lá na plataforma lá do BTG, que ele clica e compra lá uma fração do imóvel. Ou até porque ele não tem um assessor financeiro, né, que tem esse networking dentro do mercado, né? Mas o fato é que eu acho que tem uma oportunidade gigante. A gente conversou com o mercado Bitcoin lá até na última ida em São Paulo, e eles estão começando o processo de tokenização, né? Também tem o Andreas lá da NetSpaces, tem uma turma mexendo nisso. Sim. Mas eu acho que é um mercado gigantesco. Se a gente conseguir acessar isso a varejo, levar isso a varejo, a uma plataforma digitalizada, que eu consiga comprar uma fração do imóvel e ganhar a locação daquela fração, eu acho que é uma coisa que é disruptiva. E aí vai conectar com o que a gente estava falando dessa tese do multifamily, de ser dono de um prédio, porque uma coisa é a gente tentar fazer uma cota de token, né, de uma fração de um imóvel único dentro de um prédio e que, pô, quem vai morar, quem não vai. Outra coisa a gente fala assim, não, tu está comprando uma fração de um prédio em que todas as unidades são regidas, né, e são administradas dessa forma. Tu aproxima o mercado imobiliário do mercado financeiro, né? E uma outra coisa também que eu acho que é um começo de onda, pensando no mercado imobiliário. É engraçado que o mercado imobiliário ele é gigante, ele é o maior mercado do mundo, ele é a maior classe de ativos do mundo, mas ao mesmo tempo, se for parar para ver, em estrutura mesmo, ele é um bebê ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, e uma coisa que rolou, né, nesses últimos anos também, fruto da pandemia, é que o mercado, o Brasil meio que descobriu o Brasil. Então as operações
ultramente concentrados em Faria Lima, ali, né, em mercado financeiro. Agora a gente vê o cara do Nordeste que lança, que traz a Pininfarina para assinar e que mostra que o resultado lá é previsível também. Aí um fundo investe, aí vê Balneário que, né, explodiu como uma cidade que todo mundo quer participar do próximo balneário, né? Qual o próximo balneário? É Porto Belo, é Praia Brava. Sim. E aí Porto Alegre, o interior, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo. Aqui na Serra, a Serra, olha só, eu estava conversando com um amigo que tem... Ele opera assim, um pequeno fundo ali, com um pequeno family office, assim. E ele falou assim, cara, a gente agora está construindo cabanas para alugar. Foi o business, construindo cabanas para alugar. Nós chamamos um processo fabril de construção das casas, né? Aí vem outra tendência, né, de industrialização do mercado, mas o processo fabril de construção de casa, a gente compra terrenos em lugares que são serra, e agora independe se esse lugar ele tá consolidado, se ele não tá, é simplesmente um bom anúncio no Airbnb, as pessoas querem ir para ver, se for um lugar bonito, bacana. Sim. A gente cria uma estrutura espetacular nesse processo e constrói lá 10, 15 casas, 5 casas num terreno preparado para isso e aluga isso. E a rentabilidade tá quase em 15% ao ano nesse negócio. E aí traz umas marcas para fazer ativação lá no prédio. A Moe gosta de botar a geladeirinha da Shandong lá, que é outra coisa, né? O mercado também teve esse cruzamento de branding também do mercado imobiliário. Ele é um mercado que as marcas querem acessar também, querem usar, querem estar perto, né? A gente parece que a gente está meio que num começo de nova era do mercado, né? Isso daí, pegando assim, né, acho que além da questão do funding e do mercado financeiro, a gente estava falando agora desse modelo de cabanas industrializado, né? Eu acho que a gente está ainda muito no início disso ainda, né? Inclusive na questão dos prédios, de mão de obra, leão de mão de obra que está cada vez mais presente aí. O pessoal está falando que a média de uma pessoa hoje é acima de 50 anos que trabalha na obra, né? Então está cada vez mais difícil acessar o jovem, né? E ao mesmo tempo as tecnologias ainda estão começando a aparecer e ainda tem todo um legado da antiga construção que vai ser, né, uma coisa também gradual, né? A gente vai ver isso com o tempo, não está ainda nem perto de acontecer, né? Mas, Jota, queria super te agradecer aí, cara. Foi uma honra. A gente, vamos fazer outros aí quando estiver de volta. Bora, tem muito... A gente mapeou no próprio usar 40 e poucos movimentos de tendência. Então tem muito assunto pra gente falar. Vamos trazendo aí aos poucos isso daí. E queria te deixar aí um último tempo aí para tu, né, dar um recado final para a turma e te agradecer aí, cara. Vamos trazer mais aí pra gente conversar mais. Não, é sempre um prazer. Eu brinco assim, eu sou um bairrista, muito bairrista. A galera de São Paulo me zoa que eu sou quase um revolucionário lá. Tô sempre com meu mate e é muito bom, importante participar de coisas aqui, né? O Tijolo tem um espaço que eu acho que às vezes a gente até não imagina porque a gente está aqui, mas tem um espaço e uma influência no mercado nacional muito grande, porque é um único hub, basicamente, de inovação que a gente tem para a construção, para o mercado imobiliário. E é importante a gente fazer movimentos, né, aqui, como vocês estão fazendo, porque a gente vai evoluir no mercado como um todo, né? Acho que o mercado está muito aberto agora a inovar, a fazer coisas novas, está todo mundo colaborando, uma coisa que antes o mercado também não colaborava muito, agora colabora a cadeia inteira. Então, obrigado pelo convite, fico muito honrado também. Quero estar mais vezes aqui, sempre que eu voltar para o Sul, dou uma passada aqui para a gente falar. E quem quiser me acompanhar, eu uso muito o LinkedIn, o Instagram. É só botar lá J Baptista, né? Eu brinco, o J é o nome artístico, né? Meu nome é Jonathan, na verdade. Pouca gente sabe, eu tô começando a falar porque me chamam muito de João. Eu falo, não é Jonathan o nome, mas é o J Batista. Procura lá, eu sempre que posso algum conteúdo, alguma coisa. Eu sou um pouco meio bad influencer, eu não sou muito de postar, mas eu posto lá e é onde um canal que normalmente eu divulgo as coisas também. E fico honrado com o convite. Valeu, Jota. Obrigado, irmão. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. 100%. Maravilha. Foi bem na horinha, né?